Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia maravilhoso eu gostaria de falar com vocês sobre bloqueio mental. Mas antes de começar, eu gostaria que você se permitisse sair do seu local, dar um like neste vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso, eu, mais uma vez, com esta missão de falar o que é bloqueio mental. Toda vez que nós pensamos, às vezes você vê alguma palestra, alguma coisa, e a pessoa fala, vocês têm um bloqueio mental, tem que desbloquear a mente. Aí muitas pessoas ficam pensando, mas será? Como que eu bloqueio? Eu tenho um muro no meio do meu cérebro, um muro feito com cimento, com lajota, com tudo mais. O que esse cara tá falando? Bloqueio mental. Bloqueio mental nada mais é como se fosse um apelido, como se fosse uma forma, uma falácia de falar, né? Uma falácia, porque não tem um bloqueio, né? Podemos falar uma falácia. É só metaforicamente um bloqueio mental que você tem no meio da mente. Mas não é bem no meio, é um bloqueio quando você bloqueia para acontecer alguma coisa. Por exemplo, há pessoas, eu já tive uma situação de um cliente que eu atendi, e o que aconteceu? Ele falava para mim o seguinte, que toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele já pensava, não vai dar certo não. E aí nós descobrimos, né, juntos, que na casa dele, na vivência dele, muitas vezes as pessoas diziam, quando ele, porque não faz isso não dá certo, não faz aquilo não dá certo. E ele foi crescendo e sempre quando ele tinha uma ideia, vou fazer isso, fazer aquilo, uma ideia que era um pouco mais trabalhosa, nunca é difícil, é trabalhosa, né? Trabalhosa. Então quando ele tinha uma ideia mais trabalhosa, o que acontecia? Essas pessoas da casa dele diziam para ele assim, não vai dar certo. E aí ele cresceu com aquele bloqueio. Então o que aconteceu? Chegou um ponto que ninguém dizia mais nada e automaticamente, toda vez que ele ia executar alguma coisa que necessitava um pouco mais de trabalho, um pouco mais de impulsão, impulsividade, né, determinação, ele parava. Né? Parava porque ele já pensava, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então nem começava. Então é um bloqueio. Isso é um bloqueio mental que a pessoa tem. Né? Então vocês viram que é uma metáfora, não é que tem um muro na cabeça dessa pessoa. Simplesmente ela para de pensar naquilo, ela para de ativar, né? Ativar a sua mente, não cria os neurotransmissores, não cria dopamina, não cria nada, bloqueia tudo. Então a pessoa simplesmente ela decide, não, vou parar agora, não vou fazer nada. Então é assim que funciona a questão do bloqueio mental, que as pessoas pensam, como que bloqueia, como que atravessa no meio. Não, é simplesmente isso. É uma coisa muito simples e muitas pessoas estão bloqueadas talvez por um paradigma criado em casa, né? Um paradigma, uma crença limitante no caso dessa pessoa, né? Só que aí você pensa, mas eu vou ficar com isso para sempre? Não, basta você entender. Então por isso que eu estou explicando agora como que funciona essa questão do bloqueio mental. E eu vou fazer mais vídeos na sequência explicando como é que são os gatilhos, como funciona, como você pode sair, porque não adianta só falar bloqueio mental, deixo vocês aí, tchau e acabou, né? Tá bom, se virem, né? Desbloqueiem. Tá, você fala, mas tá, se eu já tenho isso tanto tempo, não desbloqueei, agora que eu não vou conseguir. É uma grande realidade, se você não saber o caminho, né? É igual dizia aquela frase no Alice no País das Maravilhas, que fala, pra onde que vai, pra onde que vou, né? Eles ficam perguntando, como é que faz pra lá? Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, quer dizer, se você não sabe o que fazer, do jeito que tá, já tá bom, né? Então, o bloqueio mental é simplesmente isso, gente, é uma coisa muito simples, né? Só que é uma simplicidade que atrapalha a sua vida, que bloqueia, né? Imagine, por exemplo, que você, no seu primeiro amor da sua vida, né, seja homem ou mulher, no seu primeiro amor da sua vida, aos 12, 13 anos de idade, você está apaixonada, aquela coisa impulsiva, e 13 anos é a época do amor, 14, né? Hoje em dia já namoram com 10 anos de idade, as crianças são evoluídas. Mas imagine você tem 13, 14, 15 anos de idade, começou a namorar com 13, com 15, 16, e para você vai ser a pessoa do resto da sua vida. Você não quer saber de outra pessoa. É um processo natural nessa idade, porque tem muita dopamina, muita serotonina envolvida, né, e muito amor, muita prosperidade, então a pessoa tem muita energia, então o amor é intenso, aquela intensidade forte. E de repente, aquele seu amor te troca por outra pessoa, né?
te troca por outra pessoa. Aí você sofre muito, mas muito mesmo, né? Aquele seu amor foi embora com outra pessoa, né? Achou uma pessoa que talvez para ele é mais bonita, ou talvez qualquer coisa, né? A mente do ser humano é complicada, né? Entendeu? E ele pega e vai embora com outra pessoa. E o que acontece? Você cria, pode criar, quando nós falamos por hipótese. Por que nós falamos por hipótese? Porque somos seres humanos. Não tem como dizer todo mundo quer acontecer isso, vai acontecer. Não, não somos robôs, né? Somos seres humanos que têm a capacidade de pensar. Por isso que estou fazendo esse áudio sobre bloqueio mental, para você poder desbloquear, aprender a desbloquear. Senão não precisava fazer nada disso. Se todo mundo já está enrolado mesmo, vai continuar pro resto da vida, não é verdade? Então acontece, bloqueio mental. A pessoa perdeu aquele grande amor aos 16 anos de idade, seja ele ou ela, né? E acontece o quê? Simplesmente a pessoa fala, agora também não levo mais ninguém a sério. Vou namorar, mas não vou levar ninguém a sério, vou brincar com a cara de todo mundo, quer brincar com a minha cara. Cria-se um bloqueio mental. E aí, de repente, encontra uma pessoa, futuramente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que pode ser o seu grande amor pro resto da sua vida. E o que acontece? Quando tá ficando sério, você arruma um jeito de largar, trai a pessoa, faz alguma coisa para que ou ela vá embora ou você desista daquele namoro. Por quê? Porque você tem esse bloqueio mental, e esse bloqueio mental vai fazer você desistir, né? Você vai simplesmente desistir dessa pessoa, entendeu? Vai desistir dessa pessoa porque você não quer sofrer, porque você sabe, se você levar a coisa muito a sério, for querer realmente ter um relacionamento, você sabe na sua mente, não quer dizer que vai acontecer. Você tem tudo planejado, você já tem todo um roteiro, um script, mais ainda incêntrico ainda, você tem um script na sua mente que, se você levar a sério, aquela pessoa pode largar e você vai sofrer. Então, como você não quer sofrer mais, talvez consciente ou inconsciente, você faça isso. Talvez você nem esteja pensando, mas talvez eu estar falando esse vídeo agora e você assistir, você fala, sabe que eu acho que comigo aconteceu isso, Ivan? Sabe que eu acho que aconteceu isso comigo? Porque eu tive essa mesma história, parece que está falando de mim. E pode ser que essa história eu esteja falando diretamente de você, mas mesmo sem te conhecer, foi simplesmente uma mera coincidência, como se diz, né? Como somos bilhões de pessoas, essa história pode bater exatamente com você que está assistindo esse vídeo. E você fala, rapaz, é por isso que eu, quando começo a namorar, a coisa fica séria, eu dou um jeito, ou eu largo, ou eu faço a pessoa me largar. Porque a pessoa entende o quê? O nosso complexo R, ele completa defesa. O nosso ego também trabalha na defesa, não quer que você sofra. Então acontece, subconsciente, ego, complexo R, entra tudo em ação e larga, porque senão você vai sofrer em seguida. Mas não quer dizer que é uma realidade. Mas aí você já entendeu mais um bloqueio do sentimento, né? Um bloqueio do sentimento que pode ter acontecido. O bloqueio é uma impronta que a mãe e o pai colocou em você. Então você tem aquele paradigma, que é a crença limitante, é mais um bloqueio do sentimento. Né? Também existe o bloqueio financeiro. Você, por exemplo, tem uma pessoa talvez muito ligada a você, que estudou muito, fez faculdade, fez isso, aquilo, e você respeita muito a pessoa e um dia ela chega para você e faz um desabafo. Né? Talvez você já seja adulto, ó, estudei, veja lá quanto que eu ganho, uma mixaria, não estou ganhando nada, sabe? E não vale a pena estudar não vale a pena. E você, como respeita muito o ideal e as ideias, as informações que aquela pessoa passa, obviamente você pode criar um bloqueio. Para que eu vou estudar? Meu amigo, essa pessoa que eu estimo tanto, talvez um pai, né? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, que fale isso para você. Né? Quanto mais autoridade é aquela pessoa que tem o poder sobre você. Entendeu? Tem o poder de mandatário sobre você automático. Entendeu? Por exemplo, minha mãe, né, é uma pessoa, por exemplo, a minha mãe sempre foi para mim autoridade acima de mim, meu pai também. Então o que eles falavam, para mim era sempre lei. Mesmo quando, depois que eu cresci, que eu vi que aquilo era uma bobeira, eu ria e deixava para lá, mas eu não ia brigar com eles e ficar querendo ensinar, porque eles eram autoridade, eu tinha que respeitar. Então isso quer dizer autoridade acima de você, né? Então quando acontece isso aí, o que acontece? Novamente você pode falar, não vou estudar não, a pessoa estudou, não ganha nada, né? Esse foi um dos grandes bloqueios que eu tive a minha vida toda. Eu sempre via amigos que estudavam e depois ganhavam até menos que eu, né? E isso foi só crescendo. Quando eu cheguei em Portugal, aconteceu a mesma coisa. Eu fui trabalhar numa situação, trabalhava na área de segurança e vinham pessoas trabalhar comigo, advogado. Eu trabalhei com advogado, eu trabalhei com contador, eu trabalhei com engenheiro civil. E eu perguntava, por que vocês estão fazendo o que aqui? Ele falou, mas eu ganhava menos que aqui. Entendeu? Então eu tinha esse bloqueio, né? Eu tinha esse bloqueio.
Tinha esse bloqueio de, não, estudar para quê? Né? Mais um bloqueio financeiro. Entendeu? É um bloqueio financeiro e dessa forma pode acontecer 1000 outras mais, né? 1000 outras formas mais. E depois vem as reprogramações que nós reprogramamos para bloquear e muito mais, entendeu? Na próxima série nós vamos continuando falando sobre isso aí, tá bem? Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, aquele grande querido abraço no seu coração e não se esqueçam, desbloqueiem tudo.